Olá, então vou apresentar para vocês como que é o nosso experimento sobre germinação de sementes. Para a realização deste experimento, nós vamos precisar dos seguintes materiais: duas garrafas PET de 500 ml, de preferência dessas que sejam assim mais compridas, sem aquela cintura, dois papel filtro, esse próprio para coar café, de preferência o número 103, porque ele é maior, pode ser de qualquer marca, aquela que vocês tiverem em casa, que vocês acharem melhor. Nós vamos precisar de no mínimo 4 sementes de milho, 4 sementes de feijão e jornal ou papel sulfite usado. Não precisa ser papel sulfite limpo não, pode ser esse papel que você já usou e que agora você vai jogar fora, colocar no recicla ou sei lá, que você já não vai mais utilizá-lo. Esse papel ele precisa ser cortado e amassado em pequenas bolinhas, não pode ser muito grande, porque senão ele fica difícil de trabalhar com ele. Para montar o experimento, você precisa certificar que o ambiente onde você vai trabalhar para montar esse experimento ele esteja limpo, então livre de poeira, de alguma coisa que possa contaminar o experimento. Você também precisa lavar bem as mãos com água e sabão antes de manipular com qualquer um desses materiais. Estes procedimentos de limpeza, de higienização, é importante para que depois não ocorra um aumento muito grande ou uma infestação de fungo muito grande. Normalmente vai aparecer fungos, mas ele já vai aparecer mais lá para o final do experimento. Quando ele aparece muito no início do experimento, aí o experimento fica inviável e não se consegue ter o resultado desejado, o resultado esperado. Para montar então o experimento, você deve recortar a garrafa, aquela parte mais arredondada do gargalo ali, onde fica a tampa da garrafa. Então você vai recortar na altura onde ela começa a ficar reta, como está mostrando aqui na imagem abaixo essas duas garrafinhas. Aqui a gente vai utilizar o papel recortado e amassado para preencher. Tome cuidado também para que o fundo da garrafa seja tocado pelo papel filtro. Então esse papel filtro ele tem que ficar também lá no fundo da garrafa. Ele não pode ficar muito acima, porque ele precisa ficar em contato com a água. Então, aos poucos, vá adicionando as bolinhas de papel, aquela que você amassou, que pode ser jornal, ou pode ser papel sulfite, ou um papel que você tem em casa. Só não pode ser um papel contaminado, nem por gordura, nem por um outro material que possa vir a ocasionar proliferação de fungo. Se o jornal também se você tiver um jornal muito velho, é melhor não utilizá-lo, porque ele pode ser um proliferador de fungos e isso não é interessante para o experimento. Depois então que você adicionou esse papel, amassou ele bem, ele tem que ser bem socadinho lá no fundo, você vai pegar um lápis e esse lápis ele vai servir para você direcionar aonde a semente deve de ficar. Então, esse seria, a semente não deve de ficar muito lá no fundo do frasco, é preferível que ele fique mais próximo da borda aqui em cima, para que depois a gente tenha um espaço maior de crescimento da radícula e você possa acompanhar esse crescimento. Então, você vai colocar a semente do milho nessa forma que está apresentado aí nessas duas fotos. Se você observar,
essa parte mais esbranquiçada da semente, onde fica o embrião, ela é voltada para o lado de fora, para ser visualizado melhor, tanto a protusão da radícula, quanto depois a emergência da plântula. Nesse espaço, você pode colocar 4 sementes. Aí você veja uma melhor distância entre uma e outra, para colocar essas sementes. E você vai colocando então elas de uma forma que ela fique nesse sentido que você está vendo aí, deixa aquela pontinha da semente do milho voltada para baixo. Se acontecer dela virar, de não ser possível de você colocar ela desta forma, não tem problema, mas tente o máximo possível deixar ela nesta posição que você está vendo. Depois que você colocar o milho, aí você vai fazer o mesmo procedimento para o feijão. Coloca as sementes de feijão e deixa eles também assim, quanto mais próximo da borda em cima, melhor. Então, após você ter colocado as sementes em cada um desses frascos, né, desses recipientes, agora você vai umedecer. Para isso, então, você vai precisar de água, não precisa ser um copo cheio de água, mas o importante é que a quantidade de água que você coloque seja suficiente para umedecer todo o papel e também para sobrar uma quantidade de água no fundo do frasco. O papel filtro, a função dele é justamente fazer com que essa água do fundo ela seja sugada e mantenha o papel umedecido e com isso então mantém as sementes umedecidas. Dentro de todo o processo de germinação das sementes, a primeira fase que ocorre é a fase de embebição da semente. Então é importante que essa quantidade de água seja suficiente para embeber as sementes. No entanto, as sementes não devem ficar submergidas, elas não devem ficar dentro da água. Ela precisa ficar fora da água porque ela precisa respirar e ela precisa ter água. Então, a água é para ficar realmente no fundo do recipiente e as sementes não precisam ficar dentro da água. Se por um acaso, ao longo do experimento, esta água for secando, você pode ir adicionando água a cada dia. Você pode também fazer um movimento com a garrafinha a fim de que essa água se espalhe melhor por todas as sementes. Então, se você perceber que precisa colocar água, você vai acrescentando água ao longo do experimento. Esse experimento também, ele deve de ficar num ambiente que tenha luminosidade, porém ele não é para ficar na luz plena do sol, porque ele também pode ficar muito aquecido. Então você deixa ele num lugar onde ele fique ao abrigo da luminosidade mais forte, mas que ele consiga então ter um pouco de luminosidade que chegue até ele. Como que você vai fazer o acompanhamento do seu experimento? Então você vai olhar o seu experimento e pensar assim. Anotar as seguintes informações. Que dia foi que você instalou o seu experimento? Vou dar um exemplo aqui. Supondo que você instale seu experimento dia 13 de agosto, 8 horas da manhã. Então, você instalou seu experimento, ele estava pronto, às 8 horas da manhã você já tinha colocado água, tá tudo ok. Então, a partir deste momento, você começa a acompanhar. Você vai contar quantas horas ele necessitou de quando você fez a primeira regra, né, que você jogou água, até a protusão da radícula. A radícula é a primeira estrutura que vai aparecer. Então, supondo que você colocou ele, então,
no dia 13 e a radícula surgiu dia 15. Então você vai ver lá, você foi lá observar, dia 15, às 2 horas da tarde a radícula tinha apontado. Então você vai contabilizar quantas horas do dia 13, 8 horas da manhã até o dia 15, 2 horas da tarde, foram as quantidade de horas necessárias para que ela fizesse todo o processo de embebição, ele passasse pela fase catabólica e anabólica e fizesse então a produção da radícula. A partir daí, você vai com uma régua acompanhar diariamente quantos centímetros a radícula cresce por dia, então, né, já que é diariamente, desde o momento em que ela que ela saiu de lá da semente até o fundo da garrafa. Vai chegar um momento que não vai ter mais como acompanhar esse crescimento da radícula. Então você vai ter uma noção de quantos centímetros essa raiz cresce por dia. É lógico, nesse ambiente que ela não tem nenhuma coisa que a impeça de crescer. E aí lembre que qualquer organismo, para ele crescer, ele precisa dividir e alongar célula. Anote também no seu caderno ou na sua planilha de anotações quando foi que a planta emergiu. Então, você acompanhou o crescimento da radícula e agora você vai ver então como que é esse desdobramento do gancho da semente ou esse empurrar do coleoptilo. Você vai fotografar todas essas fases, vai montar um álbum fotográfico desse processo de germinação e vai observar as diferenças que ocorrem entre uma semente de cotiledônia, no caso aí representado pelo feijão, e uma semente de monocotiledônia, no caso aí representada pelo milho. Estas observações serão interessantes para vocês, para no final vocês descreverem o que foi que vocês viram neste processo de germinação e também imaginarem quais conteúdos, quais conceitos da biologia, principalmente voltado para a questão vegetal, vocês podem trabalhar com futuros alunos lá no ensino médio ou no ensino fundamental. Se vocês não conseguiram compreender o experimento, vocês podem perguntar lá no fórum de discussão e nós vamos esclarecendo como montar esse experimento.